Lição número 666. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لامرئ ذي وصية يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الطبراني الموجم الأوسط. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos contextualizar alguns aspectos que vivemos, falando concretamente da situação que nós enfrentamos, que é a pandemia, que é a Covid, que nós todos os dias ouvimos que tal fulano já se foi, tal fulano está grave, tal fulano está com problemas respiratórios, que ninguém sabe quem será o próximo, como será quando for a sua vez. Nós assistimos hospitais que não têm lugar para acomodar mais pessoas até empoderadas, pessoas endinheiradas, pedem favor para encontrar uma cama no hospital para poder ter oxigênio. Uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, o oxigênio, nós usamos, abusamos dele, não somos cobrados nada. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos, não é? Sem termos que pagar nada. Todas as dádivas de Allah nós usufruímos sem ter que pagar nada. Portanto, hoje nós assistimos isto, pessoas com posses e não conseguem sequer usar o seu dinheiro para pagar o oxigênio porque não há lugar para se acomodar. E ouvimos o que ninguém gostaria de ouvir: tal fulano faleceu, tal fulano, não é? Até que hoje já nem é surpresa, as pessoas já não se admiram, as pessoas não ficam assustadas quando ouvem isso. Por quê? Porque está a existir muitas mortes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse no hadith que chegará um tempo em que o Qiyamah não chegará até que haja muitas mortes. No significado do hadith, haja muitas mortes. Para Al-Haraj existirá muitas mortes. É o que nós estamos a assistir hoje. E o que eu gostaria de apelar nesta nossa lição é incentivar, em primeiro lugar, a praticar mais bons atos, right? Se nós pudermos ser caritativos, right? Dar caridade, Allah subhanahu wa ta'ala alivia as nossas dificuldades através da caridade que nós damos. Nós damos caridade, esta caridade é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar as nossas falhas, é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala aliviar as nossas situações difíceis. Esta caridade vai se tornar sombra para o indivíduo, este doador, no dia do juízo final. Portanto, temos que fazer isso. E uma das formas de fazer dias quentes, o que nós podemos fazer é andar com garrafas de água no carro. Há pessoas que estão a pedir dinheiro na rua. Nós damos. Em vez de dar dinheiro, a pessoa poderá, por vezes, pegar aquele dinheiro, é uma pessoa viciada, poderá comprar drogas e fazer mau uso daquele dinheiro. Dá de beber, dá uma garrafa de água, compra bolacha no carro, alimenta as pessoas, não é? Uma das coisas muito incentivadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, aproveitar, fazer essas coisas todas, esses bons atos nesse momento, porque essas coisas irão efetivamente nos beneficiar. E o que nós podemos gastar, por mais que seja como uma doação, deixamos um testamento para que isso seja distribuído como uma caridade. A recompensa não é como nós ganhamos quando estamos vivos, quando estamos saudáveis. Portanto, gostaria de incentivar esta prática, ajudar as pessoas que estão a vender, pessoas que se esforçam, vendem na rua, vendem amendoim, vendem alguma coisa que é do nosso interesse. Compramos essas coisas com intenção de ajudar a pessoa que está a vender, porque a pessoa estaria a fazer outras coisas, estaria a roubar, estaria a fazer coisas até proibidas, mas o que faz? Sacrifica, fica na rua a vender. Nós, às vezes, conseguimos saber que alguém pode ter interesse naquilo, nós compramos da pessoa, estamos a ajudar aquela pessoa e doamos aquele produto, aquele item a outra necessidade. Portanto, ganhamos dois benefícios: um, compramos o produto de alguém, e outro, nós conseguimos fazer uma doação daquilo que nós compramos. Esses são bons hábitos, de muito mais outros que nós podemos ganhar inúmeras recompensas se nós formos optar por elas. E o outro aspecto da nossa lição de hoje é, uma vez que nós assistimos essas mortes, assistimos essa situação toda, onde pessoas dia após dia estão a deixar este mundo, a recomendação que eu daria neste caso é fazer um testamento, deixar o nosso testamento pronto, não é? Num lugar em que, quando nós
falecermos, quando morrermos, as pessoas terem acesso a este testamento e poderem dar o destino, os nossos bens em conformidade à nossa vontade. Quando falamos da nossa vontade, o que nós podemos dispor é somente 1/3 dos nossos bens, não pode passar este 1/3. Neste 1/3 nós podemos dar destino. Os 2/3 temos herdeiros que ninguém pode mexer esta parte, não é? É a parte que já tem herdeiros estipulados no Corão, e no nosso testamento nós não podemos dizer ou deixar o legado, por exemplo, uma parte dos meus bens vai para o meu filho, vai para a minha esposa. No testamento isso não pode ir, vai para a minha mãe, para o meu pai. Isso no testamento não pode constar, porque essas pessoas são herdeiros, herdam a todo custo, as pessoas herdam, porque Allah já estipulou essas coisas, essas porções desses indivíduos no Corão. O testamento é para aquele que não faz parte dos herdeiros. Nós podemos fazer isso. Uma das coisas é dizer que eu gostaria que os meus bens fossem distribuídos em conformidade às ordens de Allah, em conformidade do Sharia. Isso deve acontecer. E no testamento nós mencionarmos a quem devemos. As pessoas não deixam estes assuntos claros. As pessoas morrem, depois aparecem pessoas dizer tal fulano estava a me dever. Nós podemos não confiar a pessoa, podemos desconfiar e não pagamos. Os herdeiros poderão não pagar, mas se nós deixamos escrito tal fulano me deve, ou eu tenho tanto a receber, portanto, os documentos todos comprovativos, todos esses aspectos fazem parte daquilo que poderá eliminar um problema após a nossa morte. Portanto, podemos fazer o testamento, declarar esses aspectos todos, reconhecermos as dívidas que temos e mencionar quem nos deve. Todos esses aspectos são extremamente importantes, porque quando nós vamos para o hospital não sabemos, nem temos certeza se nós voltaremos ou não. E eu já falei do testamento nas nossas aulas, só vou voltar para a página no YouTube, a nossa página, e procurar por este tema, entender e implementar. Falei com muito mais detalhe do testamento numa das nossas aulas, não tenho aqui em mente, estou viajando, portanto só fazer essa gravação antes de entrar no avião, porque provavelmente não terei rede, não é, a posterior. Podem voltar para a nossa lição relacionada ao testamento e pôr em prática, não é, este mesmo testamento. E o que nós podemos fazer, conforme o hadith de Abdullah bin Umar radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é adequado para um indivíduo que tem bens, não é, e gostaria de deixar algo por escrito, o seu testamento, e ele não faz. Portanto, nós temos que resolver esta questão, fazemos o nosso testamento e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que alivie a situação que nós todos estamos a viver, esta pandemia, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de todos nós o esforço que nós fazemos para procurar encontrar agrado e a satisfação a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, e acima de tudo que se chegar o momento de nós partirmos deste mundo, que saiamos do mundo com iman, com fé em Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah acima de tudo esteja satisfeito conosco. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.